Seja bem-vindo ao curso Latim em Libras. Nesta lição, estudaremos a quinta declinação, formada por substantivos masculinos e femininos. Esta declinação não possui substantivos neutros nem adjetivos. Identificamos uma palavra da quinta declinação através da desinência do genitivo singular, que é formado em EI. Algumas particularidades sobre esta declinação é que a maioria dos substantivos são femininos. Encontraremos poucos substantivos masculinos. Também que esta declinação se trata de um grupo anômalo de flexão, porque, na verdade, somente duas palavras possuem todos os casos, como veremos mais adiante. Vejamos as desinências que compõem a quinta declinação. Basicamente, nós vamos observar que as desinências do nominativo e vocativo singular são as mesmas que nós encontraremos no plural do nominativo, do vocativo e também do acusativo. Ainda em termos de desinências repetidas, encontraremos o genitivo e o dativo singular e também o dativo e o ablativo plural. Vamos conhecer uma palavra pertencente à quinta declinação. Selecionamos para esta ocasião o substantivo dies, que significa dia. Este substantivo ele pode ser masculino ou feminino, dependendo da ocasião. Embora no plural, ele será sempre um substantivo masculino. Sabemos que este substantivo pertence à quinta declinação por causa da desinência do genitivo singular, ei. Lembrando que as palavras que pertencem à quinta declinação também têm uma desinência no genitivo singular estável em es. Vejamos então a sua declinação. Observe que a forma do nominativo singular e do vocativo singular é exatamente a mesma do plural, nominativo e vocativo, e também do acusativo. Outras desinências que se repetem é o genitivo singular e também o ablativo singular, e o dativo e ablativo no plural. Sendo assim, as únicas desinências inconfundíveis é o acusativo singular, o ablativo singular e o genitivo plural. Como dissemos, a maioria dos substantivos pertencentes à quinta declinação são anômalos. Isso significa que não encontraremos todos os casos declinados. Este é o caso do substantivo facies, substantivo feminino, que significa retrato, aparência. Assim é a sua declinação. Observe que no nominativo e o vocativo singular são iguais ao nominativo e vocativo plural e também o acusativo plural. O restante das desinências continuam as mesmas. O acusativo singular, o genitivo e o dativo singular, que se repetem, e o ablativo singular. Mas nós não encontramos aqui os casos do genitivo, do dativo e ablativo plural, e isso acontece com todos os outros substantivos da quinta declinação, exceto o substantivo dies e o substantivo res, como veremos mais adiante. Vamos observar o caso de palavras que possuem dupla conjugação. Não estamos a falar de palavras que são encontradas em duas declinações distintas e embora signifiquem a mesma coisa, como é o caso de matérias, pertencente à quinta declinação, e matéria, ai, que pertence à primeira declinação. Estamos a falar de palavras compostas, quando nós reunimos dois substantivos distintos ou um substantivo e um adjetivo para compor uma nova palavra. Vejamos um destes casos. Selecionamos para esta ocasião o substantivo feminino res, que significa coisa, substantivo feminino. Assim é a sua declinação. Lembrando que res é uma das palavras completas que possui todos os casos na quinta declinação. Agora vejamos estas duas palavras que pertencem à primeira declinação. Primeiro, o substantivo feminino pública, ai, que coincide na sua declinação com o adjetivo
públicos, a, um adjetivo, e a sua forma no feminino se declina exatamente assim, como também é o seu substantivo pública. Agora vejamos a composição de uma palavra através destas duas declinações, ou seja, uma palavra da quinta declinação e uma palavra da primeira declinação para formar um único substantivo. Observe bem que no dicionário, ao procurarmos desta palavra, nós encontraremos o nominativo res publica e a vírgula a seguir rei publicae. Se nós pegarmos primeiro o nominativo, observaremos que nós temos duas palavras, res, exatamente este nominativo, e publica, o outro nominativo pertencente à primeira declinação. Após a vírgula, encontramos rei publicae. Este rei é exatamente o genitivo singular e publicae o genitivo da primeira declinação publicae. Agora, reunindo estas duas palavras, teremos a seguinte declinação: res publica. Se observarmos bem, e vou colocar em vermelho para nós entendermos, a palavra ela é declinada duas palavras distintas, formando um único substantivo. Então, significa dizer que este substantivo possui dupla conjugação, ou seja, declinando a quinta declinação em res e a primeira declinação em pública. Vejamos como se utiliza um substantivo da quinta declinação na frase. Selecionamos para esta ocasião o substantivo res, que, se observarmos bem no dicionário, pode ter muitos significados, e vamos explorá-los aqui nos nossos exemplos. À medida que nós utilizarmos o substantivo, compare as formas do singular e do plural. Primeiro vamos utilizar o nominativo res. Res laeta est. Observe que a forma do nominativo singular é a mesma do plural. Res laeta sunt. Como é que saberemos que a primeira frase, ou seja, o primeiro res é singular e o segundo res é plural? Primeiro, por causa do verbo. O primeiro verbo está no singular e o segundo está no plural. Mas também por causa do seu predicativo do sujeito. Laeta, o adjetivo que está adjetivando res, está no singular, e laetai, adjetivo que está adjetivando res, está no plural. Este é o mesmo princípio que utilizaremos para o vocativo, já que o singular possui a mesma forma do plural. Então, assim, nós teremos res laeta es, ou seja, a mesma forma do vocativo plural, e saberemos a diferença por causa dos verbos, em que o primeiro está no singular, o segundo está no plural, e também os adjetivos, em que um está no singular e o outro está no plural. Vamos ao acusativo. Aqui se torna mais fácil porque a desinência do singular é diferente da desinência do plural. Assim teremos ren, amamos, amamos a coisa. E res, amamos, amamos as coisas, desta feita no plural. Vamos ao genitivo singular. Aurea domus rei, a casa dourada do Estado, no singular. Vamos passar agora rei para o plural. Teremos então aurea domus rerum, a casa dourada dos estados. Vamos ao dativo singular. Poeta rosam rei dat. O poeta dá a rosa ao Estado. No dativo plural, utilizaremos rebus. Poeta rosa rebus dat. O poeta dá a rosa aos Estados. Vamos ao ablativo re. Poeta in re sunt. Os poetas estão na vida política. Esta oração
Para o plural, utilizaremos rebus. Poetae in rebus sunt. Os poetas estão nas vidas políticas. Observe que res possui inúmeras traduções e utilizamos aqui algumas destas formas. Este foi mais um vídeo do projeto Latim Libras, ministrado pelo professor Weberson Fernandes Grisosti, interpretado por Antoniele Andrade da Silva, editado por Carlos Eduardo da Silva Sichan e co-orientado pela professora de Libras Adriana Souza. Convidamos vocês a visitarem a nossa página latinitatis.com, a nos enviar alguma mensagem, caso tenha alguma dúvida sobre o projeto Latim em Libras, que é um projeto de extensão financiado pela PROEX na Universidade do Estado do Amazonas e desenvolvido no Centro de Estudos Superiores de Parintins.